Graça e paz aprofundados, Jeremias 39 chegou. É aquele capítulo que tudo que Deus avisou por muitos anos deixa de ser profecia e vira realidade. É aqui que Jerusalém cai, é aqui que os muros se rompem, é aqui que o rei foge e os poderosos desmoronam. E o povo finalmente encara o preço de uma longa temporada de desobediência. Mas antes de se aprofundar nesse importante capítulo, se inscreva no nosso canal, dá aquele like profético e vamos que vamos. Tem também o link do 5am das salas, onde a gente estuda todos os dias, tá aqui embaixo. A gente estuda com amor, com devoção. É onde a gente ora, onde nós confessamos pecado, onde nós jejuamos e nos forjamos dia após dia, de glória em glória, para sermos melhores a cada dia, em nome de Jesus. E hoje eu quero honrar o Wellington, de Minas Gerais, o 5 Brasil, que também é nosso aluno de trader, é um homem de Deus, ele é fiel, ele é persistente. Sucesso, Wellington, que Deus continue te abençoando em todos os seus projetos. Simbora, pessoal, Jeremias 39. É justamente onde a fidelidade de Deus aparece com mais força no meio de um grande caos. Por quê? Porque Deus protege quem permanece fiel. Deus honra quem decide obedecer quando ninguém mais obedece. Deus resgata quem confia mesmo quando tudo parece perdido. Então Jeremias 39, ele não é só sobre juízo, é também sobre um Deus fiel, um Deus que permanece, um Deus que sustenta, um Deus que vê tudo, um Deus que te guarda, Deus te guarda, mesmo quando tudo ao nosso redor desaba, está ruindo. Talvez você esteja vivendo exatamente um momento assim na sua vida, algo talvez caiu, alguém morreu, algo se rompeu, uma relação finalizou, algo chegou ao fim. Jeremias 39, ele mostra pra gente que mesmo nesses dias de queda, Deus continua vivo, escrevendo histórias de muito cuidado, de muita devoção. Então, no tempo do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. No versículo 1, a cidade foi sitiada e o muro foi rompido. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu algum momento assim, onde tudo parecia inabalável, como nesse versículo 1? E simplesmente desabou? Talvez um casamento, uma amizade, um emprego, uma sociedade, um plano que você tinha certeza que ia dar certo, ou até mesmo a sua própria força de vontade, aquela força que você jurava que nunca ia acabar. E aqui em Jeremias 39 o muro de Jerusalém cai. Só que os muros, eles nunca caem da noite para o dia. Os muros, eles caem quando a gente negligencia por tempo demais. Os muros caem quando a gente ignora alertas. Os muros caem quando a gente insiste em caminhos que Deus já mandou abandonar. E essa palavra aí tá caindo fichas. Jeremias avisou por anos, né? Se o povo ele não se arrependesse, o juízo viria, mas os líderes, eles preferiam mentiras. Mas os líderes, eles preferiram mentiras agradáveis do que verdades desconfortáveis, preferiram alianças políticas à confiança em Deus, preferiram aparência espiritual do que espiritualidade verdadeira. Então aí o muro caiu, a cidade foi invadida, não teve como, né? A queda se tornou inevitável. E aqui a gente vê uma verdade muito dura, só que libertadora. A gente vai ver aqui nesse capítulo, né? Deus não derruba muros para destruir pessoas. Deus derruba muros para destruir ilusões. Quantos muros você já construiu achando que era proteção, mas na verdade era prisão? Muro de autossuficiência, muro de orgulho, muro de aparência, muro de... Não, tá tudo bem. Quando não estava nada bem, né? Muro de desculpas, desculpa espiritual para esconder uma incredulidade. E aí Jerusalém caiu. Não porque Deus abandonou o povo, mas porque o povo abandonou Deus. Eles tinham abandonado já há muito tempo. E talvez hoje Deus, ele não esteja tentando te destruir, como ele não tem intenção nenhuma. Talvez ele esteja tentando te libertar. Amém? Então foi isso que aconteceu no versículo 1, o muro caiu, e aí no versículo 4, Zedequias fugiu. Aquele que era o todo-poderoso, o rei, fugiu. Fugiu, e aí foi seguido, versículo 5, pelo exército babilônico, que perseguiu ele, capturou ele, levou para o rei Nabucodonosor, e aí sentenciaram ele. E aí, gente, é até triste de falar, viu? Mas Nabucodonosor mandou matar os filhos de Zedequias diante dos olhos dele. Não só os filhos, mas mandou matar todos os nobres de Judá. E depois furou os olhos de Zedequias. É forte.
Ele ficou cego. Então aquele que não queria ver Deus agora não vai ver mais nada. E mandou prender ele com correntes de bronze. Aí os babilônios invadiram o palácio, queimaram tudo, derrubou, acabou, incendiou o palácio. Só que aí chegou Volta, Henrique. Só que aí chegou para o rei da Babilônia, né? Nabucodonosor, a vez de Jeremias. E aí, o que fazer com Jeremias? Aí ele fala o seguinte para Neburazadã: vá buscar aquele profeta e cuide bem dele, não maltrate ele. Faça o que ele pedir. Ou seja, aquele que realmente é fiel sempre será altamente favorecido. Você é altamente favorecido. Você é grandemente amado. Você é plenamente perdoado se você está em Cristo Jesus. E aí, Jeremias, ele não foi morto, né? Ele ficou preso no pátio da guarda, mas guardado por Deus, sem ser espancado, protegido. E Deus ainda fala para ele: fica tranquilo, eu vou te resgatar ainda, tá, Jeremias? Eu estou cuidando de você, declara o Senhor, versículo 17. Você não será entregue nas mãos daquele a quem você teme, Jeremias. E aí finaliza o capítulo 39 assim: eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Então esse capítulo aqui, 39, gente, é uma grande reviravolta. Aquilo que parecia inabalável, cai. Aquele que era o rei teve que fugir. Fugiu, foi humilhado, teve uma cena que ele... Foi a última coisa que os olhos dele viu, foi a família sendo morta, os nobres, né, o clã político dele sendo morto, e ele perde a visão. Imagina aqui. E Jeremias, aquele que foi preso, aquele que foi para a cisterna, aquele que foi humilhado, aquele que foi maltratado, agora guardado por Deus, com promessas de restauração, com cuidado do próprio Nabucodonosor, falando: calma, esse aí nós vamos cuidar dele. Aquele ali tem lugar especial. Não maltrate Jeremias. Então, muitas vezes, a gente vê os ímpios prosperando, a gente vê uma pessoa mais rica, mais próspera, mais bonita, mas essa pessoa não está sendo fiel a Deus. E você está ali persistindo em oração, persistindo em verdade, persistindo em fidelidade, persistindo em jejum, persistindo em amor, em trabalho social, e outro lá só prosperando. Fica tranquilo. Deus, no tempo dele, não no seu tempo, no tempo dele, ele revela a sua forte mão. Talvez hoje no Brasil você esteja incrédulo ao que está acontecendo. Um juiz do STF que há anos se comporta como presidente, como dono de tudo, prendendo todo mundo, matando todo mundo. E você fala: até quando, Senhor? Até quando? E honestos presos, né, como o nosso presidente Bolsonaro, preso, sendo humilhado, praticamente sendo morto numa prisão, e você não entende nada. Mas calma, não chegou até o fim. Nós precisamos esperar até o capítulo 39 para a gente ver uma reviravolta. E você, com menos de 10 anos, já está desistindo, menos de 6 anos já está desistindo. Talvez de um projeto seu ou do Brasil, não desista. Não desista, porque aquele que é o Senhor dos senhores, o rei da tribo de Judá, o mestre dos mestres, o Senhor de tudo que existe, ele está acompanhando tudo. E ele está preparando a redenção a todos que o amam, a todos que são fiéis a ele, como Jeremias foi. E aqui Jeremias recebe a sua recompensa física e espiritual através da palavra de Deus. Permaneça firme, não desista, não olhe para o lado, não compare a sua vida, porque Deus tem algo muito forte, muito poderoso guardado para você. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós confiamos no seu tempo. Nós consagramos a nossa vida, nós consagramos os nossos projetos ao Senhor. Nós confiamos que o Senhor, na hora certa, Pai, vai trazer a redenção, vai trazer a tua glória e a tua graça, Pai. Perdoe a nossa ansiedade. Perdoe, Pai, a nossa comparação com aqueles que são ímpios, aqueles que não amam a sua palavra, Pai. E nós, Paizinho, aguardamos pacientemente as bênçãos que o Senhor tem reservado e guardado para nós. Muito obrigado, Deus, por tanto amor. Muito obrigado por essa palavra que é a lâmpada para os nossos pés, que é a esperança para a nossa alma,
que restaura e revigora os nossos ossos e a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Manda esse vídeo, encaminha esse vídeo, pessoal da sua célula, sabe, aquela pessoa que está ansiosa, aquela pessoa que reclama, que não entende porque as coisas às vezes acontecem assim. O mundo espiritual às vezes, diferente daquele mundo cartesiano da nossa vida. Amém? Mas Deus é fiel até o fim. Deus te abençoe e até Jeremias 40.